Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro, segunda-feira, 29 de janeiro. Tô aqui novamente para a gente poder seguir falando a respeito do noticiário botafoguense, que na tarde dessa segunda foi movimentado. Informação sobre Mateuzinho, informação sobre Luiz Henrique, muita coisa foi dita, mas martelo batido efetivamente ainda não. Seguimos naquele compasso de espera. Vamos falar sobre isso, só que antes convido você a deixar seu like, muito importante. Mais e mais botafoguenses passam a conhecer o canal por conta disso. E também te convido a se inscrever aqui no canal. Estamos com quase 38.900, os 39 mil inscritos estão logo ali. Com a ajuda de vocês chegaremos lá. Lembrando sempre que nessa terça-feira, programação completaça. Radar Alvinegro, 8 da manhã, resenha 1h05 da tarde, Radar Alvinegro, segunda edição, às 18 horas e pós-jogo depois de Botafogo e Portuguesa no estádio Newton Santos. Beleza? Seguindo adiante, vamos começar falando aqui sobre Mateuzinho, o lateral direito que pertence ao Flamengo, não vai permanecer no rubro-negro e é alvo tanto do Botafogo quanto do Corinthians. Ele chegou a treinar no Corinthians, você sabe bem disso. O presidente do Corinthians, inclusive, chegou a falar sobre essa situação, o que aconteceu, por que isso aconteceu. Mas pra gente, o que mais interessa é a declaração do mandatário falando a respeito da proposta igualada em relação àquilo que o Botafogo ofereceu ao Flamengo. Abre aspas aqui para o Augusto Melo. É um atleta que está lá, não seria usado pelo Flamengo. Nos interessa e fizemos tratativas. Mas não posso assinar uma coisa dessas. Proposta está com eles. Chegamos ao preço igualado ao outro clube, claramente se referindo ao Botafogo. Estamos esperando a resposta deles. Fizemos da forma que seria vendido, igualamos. O garoto tem preferência pelo Corinthians. É corintiano, menino maravilhoso. Já está com espírito de Corinthians. Temos um projeto muito legal para ele. Até aí, ok. O garoto é corintiano, prefere o Corinthians e tudo mais. Só que tem um detalhe. Segundo o Vene Casagrande, a diretoria do Rubro Negro estaria mais interessada em fazer negócio com o Botafogo. Primeiro porque a oferta do Botafogo, a proposta, atende melhor os interesses do Flamengo. E segundo por conta da relação Textor-Landim. Eles estão buscando manter uma relação amigável e nesse quesito, uma negociação entre Botafogo e Flamengo fortaleceria esse vínculo, digamos assim. Só que tem um porém, Fogão. A gente está precisando de um lateral direito há muito tempo, todo mundo sabe disso. Antes do fim do Campeonato Brasileiro, que terminou dia 6 de dezembro de 2023, antes mesmo dessa data, a gente já sabia, de Plácido não vai continuar. Rafael está se recuperando de lesão. Só temos o Matheus Ponte, que vai jogar o pré-olímpico, depois a gente vê até essa informação. Mas de qualquer forma, é um menino, uma aposta, tem que se desenvolver. A gente está quase no dia 6 de fevereiro, 2 meses depois, e ainda não tem um lateral direito. Só que o Botafogo contratando o Mateuzinho, a gente vai ter a absurda situação de contratar um lateral que não pode jogar. Porque no Campeonato Carioca, o Mateuzinho entrou em campo pelo Flamengo e, segundo o regulamento, ele não pode defender as cores do Botafogo, já tendo defendido as cores de uma outra agremiação. Logo, o Mateuzinho chegaria e o Botafogo continuaria com o problema de não ter um lateral. Porque você só poderia usar Mateuzinho na pré-Libertadores. Sem contar um outro aspecto. Se o Botafogo não é prioridade para o Mateuzinho, e ele está no direito de não ter o Botafogo como prioridade, obviamente ele está no direito, mas aí cabe à diretoria do Botafogo também não enxergar o Mateuzinho como uma prioridade. Uma coisa não dialoga com a outra. É importante que o Botafogo se posicione da maneira correta em relação a isso. Vamos combinar. Sendo muito sincero, eu, Vitor, simplesmente, cancela a proposta, vamos em busca de um outro atleta, não estamos mais interessados, já que ele faz tanta questão de ir para o Corinthians, estava inclusive esperando para saber se o Corinthians igualaria a proposta. Vamos fazer o seguinte, o Mateuzinho vai para o Corinthians, o Botafogo continua essa busca, porque se é para contratar um lateral que não vai estar disponível para jogar no curtíssimo prazo, pensando em Campeonato Carioca, preparação, mais fácil a gente ir atrás de um outro jogador, de um outro alvo. Pelo menos eu penso assim. E você, Fogão, como que você pensa em relação a isso? Agora, falando a respeito do Luiz Henrique, a gente também tem uma outra questão aqui que é importante. Lá na Espanha, já tivemos jornalistas dizendo que o jogador aceitou a proposta do Botafogo.
E muita coisa foi falada em relação a isso na tarde dessa segunda-feira. Um aspecto aqui importante para a gente comentar, só para você ter uma ideia, é a seguinte. O André Rizek, que está sempre bem informado em relação às coisas do Botafogo, ele disse que o Botafogo considera fechada a negociação com o Betis, mas está faltando acertar ali alguns detalhes com o jogador. E a resposta definitiva vai sair nessa terça-feira, segundo o André Rizek. Ele comentou o seguinte, tá? Na verdade, segundo o jornalista Carré Mota, tá? O Rizek trouxe tudo isso que eu falei, tá esperando definir tudo nessa terça, mas o Carré Mota disse: Luiz Henrique entende ser interessante uma ida para o Botafogo, mas quer garantia de volta à Europa no futuro. O repórter diz que o atacante de 23 anos quer ir para o Lyon no meio de 2024, enquanto o clube alvinegro tenta estender a permanência por mais tempo. De acordo com o Rizek, o Botafogo avalia que terá Luiz Henrique durante toda a Libertadores. Eis a questão. Se o Botafogo não vai para a fase de grupos da Libertadores, o que vai acontecer? Trazer o Luiz Henrique só para ficar até o meio do ano? Honestamente, por mais que a gente tenha ali um benefício no curtíssimo prazo, vai chegar um dado ponto que se o garoto estiver arrebentando, a solução vai virar um problema. Porque no meio do ano, a gente perde a peça. Então, nesse ponto, não faz o menor sentido, na minha opinião. A gente, claro, iria usufruir do talento do Luiz Henrique nesse período. Mas a gente precisa do atleta durante toda a temporada. É o melhor dos mundos. O Botafogo não pode se contentar com meia temporada. Não dá pra gente se contentar com isso. O jogador quer ficar só até meio do ano. Cara, convence o atleta, mostra pra ele, ó, até fim do ano, não sei o quê. Aí você pode até falar, pô, Vitor, mas nessas condições vale a pena a gente trazer um atleta que não tá realmente afim de ficar aqui uma temporada inteira? É um ponto justo, é um ponto válido, se você se questionar isso. Cabe ao Textor mostrar para o atleta a importância de ficar aqui uma temporada. Mostrar que para o projeto de carreira dele, esses movimentos fazem sentido. Não é só uma questão de números, salários, não é só isso. É você mostrar que faz sentido. Pensando nos objetivos de carreira, de se aproximar de seleção brasileira, de realmente chamar a atenção do Dorival Júnior. Se ele se destaca aqui no Botafogo, a carreira dele pode dar um up. Tudo isso faz parte. 6 meses é muito pouco, que na verdade nem 6 meses seriam, ainda tem isso. Agora, Fogão, tem o outro lado dessa história, tá? A gente tem aqui a informação do jornalista espanhol, o Adrián Moreno. Ele também falou sobre essa questão e ele disse, inclusive, que o Luiz Henrique já teria dito sim e comunicado ao Betis que vai jogar no Botafogo na próxima temporada agora, né? Ele teria informado já a diretoria do clube espanhol. Então, sendo assim, a gente tem esse conflito de fontes, conflito de versões, mas acredito dá pra gente chegar num denominador comum aqui, dizendo: até amanhã, mais tardar até essa terça-feira, a gente tem um desfecho em relação a essa história. Qual vai ser o destino do Luiz Henrique? Ele vem para o Botafogo ou não vem? Acredito que até amanhã a gente tem uma posição definitiva em relação a isso. E aí, vale a gente sempre lembrar o que o Textor comentou com o PVC, dizendo que essa especulação de que ele viria para ficar só até meio do ano não tem nenhum sentido. Teremos que aguardar para ver se na prática vai ser assim mesmo, mas é uma declaração para a gente guardar, lembrar, porque se no meio do ano acontecer algo muito diferente disso, nós temos que cobrar. Simples assim. Fogão, antes da gente encerrar, uma última informação. Eu já tinha encerrado essa gravação, só que aí eu fui começar a editar, fui olhar o noticiário, informação sobre Igor Jesus. Segundo o Globo, o técnico do Al-Shabaab Al-Ahly está dificultando a liberação do Igor Jesus nesse momento. O Botafogo quer o atleta agora. O contrato dele se encerra no meio da temporada e o Botafogo então estaria pensando em pagar uma compensação financeira ali para ter o atleta agora, se não só na segunda janela. O treinador do Igor Jesus lá nos Emirados Árabes é o Marco Nicolitti. Ele considera o Igor Jesus um jogador muito importante para a equipe e não estaria disposto a abrir mão do jogador antes do fim da temporada. Vamos ver como é que a diretoria do Botafogo vai resolver essa situação. Seria muito bom, com toda certeza, o Igor Jesus chegar por agora,
porque caso contrário, a gente só vai ter um novo centroavante no elenco lá em julho, a partir do dia 10 de julho, para ser mais preciso. E o ideal, obviamente, é a gente ter algum atleta aqui agora, porque ir com Janderson e Matheus para esse começo, essa metade inicial de temporada, nem começo, né? Metade inicial de temporada, realmente fica complicado. Enfim, mais um capítulo. Se vale para Mateuzinho e vale para Luiz Henrique, também vale para Igor Jesus, beleza? Agora sim, tô indo nessa. Um grande abraço e até amanhã.